Muita gente acha que para aprender inglês de verdade e ter imersão, precisa viajar para fora do Brasil, fazer um intercâmbio ou até mesmo ter um gringo morando em casa. E por mais que isso em partes até seja verdade, no vídeo de hoje eu vou te mostrar que é possível tu fazer isso tudo dentro da tua própria casa utilizando apenas o teu cell phone. Hoje tu vai aprender 5 hacks utilizando extensões do Gemini e o novo Camera Mode para tu hackear o teu vocabulário e destravar tua conversação sem sair do teu próprio quarto. Hey, how's it going everyone? Teacher Rodrigo Matos here coming at you with some new English drops. Pronto para transformar a câmera do teu celular no teu professor particular de inglês? Então, bora pro conteúdo de hoje. Hoje a gente vai utilizar o Gemini no celular e eu vou explorar uma funcionalidade que eu não fui muito adentro ainda, que é o Camera Mode do Gemini. Então, obviamente, se tu já acompanha os vídeos aqui do canal, tu já sabe o que fazer. Vai ali na tua App Store, pega o teu cell phone e baixa o Gemini, que é esse carinha que tá aqui. A gente tem dois Camera Modes aqui no Gemini. O primeiro é esse daqui, ó, que fica nesse botãozinho do mais, que abre a câmera. E aqui tu pode tirar uma foto e pedir pra ele trabalhar em cima de coisas. Olha só, dá pra ver inclusive meu roteiro aqui. Oh my god, yeah. Esse primeiro camera mode aqui não é um live camera mode, ou seja, ele vai funcionar muito mais pra se tu quiser gravar um vídeo, tirar uma foto e enviar pro Gemini poder processar isso depois. O que a gente vai trabalhar aqui primeiramente é o que está no live mode, ou seja, vamos aqui embaixo, e aí nós temos aqui a câmera. Então olha só. Hey Gemini, what's up? Can you tell me what is this here? That's a live stream interface on the phone screen, possibly within a social media app. Okay, pretty good. Então só pra tu ter uma ideia mais básica de onde que tu vai acessar essa funcionalidade do Camera Mode. Qual que é o primeiro caso de uso onde a gente vai utilizar o Camera Mode do Gemini? A gente vai poder utilizar ele como um dicionário 3D. Então digamos que tu enxerga algum objeto que tu não saiba o nome em inglês, tu pode muito bem utilizar o Camera Mode pra identificar isso pra ti, saber como é que se escreve, como é que é a pronúncia, e é o que a gente vai fazer agora. Então vamos ativar aqui isso no Live Camera Mode, tá? Não é no maisinho aqui, ó. Aqui, okay, good. Agora ativamos aqui. Nice. All right, so Gemini, look, I have this object here in my hand, and I don't know how it is called in English. Can you tell me what's the name? That's an HDMI cable. People use them to transmit video and audio signals between devices. Okay, that's pretty good. That's nice. Now let's check this other one here, because I also don't know the name. So can you tell me the name of this object here? What is it called? That object is tape. Is there anything specific you'd like to know about it? Yeah. What is the specific name for this tape here? Because I know that there are a lot of different names for tapes. What's this one called specifically? That looks like packing tape, also known as clear tape. It's commonly used for sealing boxes. Pretty good. E por que eu super recomendo que tu utilize o Camera Mode para aprender vocabulário novo dessa forma que eu acabei de utilizar aqui? Porque com essa funcionalidade tu não precisa mais ficar lá no Google Tradutor colocando palavras em português para saber como é que tu fala elas em inglês. Tu mostra esse objeto físico pro Gemini e ele vai te dar o nome específico daquilo ali que tu quer saber. E por que isso é tão importante? Aprender vocabulário, principalmente de uma forma mais visual, é extremamente importante para qualquer pessoa que tá querendo aprender inglês como segundo idioma. Porque quando tu simplesmente lê uma lista de palavras num documento, num pedaço de papel, ele não consegue ancorar aquele termo novo ali a algo visual. E aí fica muito mais fácil de tu esquecer as coisas de uma forma muito mais rápida. Agora, quando tu segura o objeto que tu não sabe o nome em inglês, olha pra esse objeto e a inteligência artificial te dá o nome na hora, tu cria uma necessidade e força o teu cérebro a fazer uma conexão natural e direta. E de quebra, tu ainda tá eliminando o português do meio do caminho. E aí tu tira o vício da bengala da tradução da jogada. Tu não vai mais pegar a palavra em português e associar com o nome dela em inglês. Tu vai associar a imagem física daquele objeto e a função dele diretamente ao termo em inglês. E é assim que a gente constrói um raciocínio em inglês, que vai te ajudar a não travar na hora de falar. E como todo mundo sabe, eu sempre estou aqui recomendando várias formas de tu utilizar a inteligência artificial para aprender inglês. Ela é uma ferramenta excelente. Então o fato de tu pegar um objeto que tu não sabe o nome em inglês, passar o Camera Mode do Gemini e ele te dar esse nome, isso por si só te ajuda
ajuda muito, mas provavelmente não vai resolver o teu maior problema. Se tu começar a pegar um monte de palavra solta em inglês e tentar montar a frase em português primeiro, pra depois tu traduzir, tu vai travar, não tem o que fazer. Eu sei o que eu tô falando, eu tô dando aula de inglês pra brasileiros há mais de 12 anos. Pra tu conseguir utilizar a inteligência artificial de uma forma ainda mais natural, tu precisa parar de traduzir tudo mentalmente. E caso tu tenha um nível muito básico de inglês, de repente tu não vai conseguir utilizar a inteligência artificial exatamente dessa forma como eu tô utilizando aqui. Então, caso tu precise construir uma base sólida no idioma primeiro, o English Drops Academy Starting Point é o meu curso de nível básico para quem nunca estudou inglês antes ou para quem ainda tem muitos problemas básicos e quer assim construir a base do inglês da forma certa, aprendendo a conectar todas as palavras em inglês e aprender a pensar em inglês desde o primeiro dia. Se quiser conhecer um pouquinho mais do curso, é só acessar englishdrops.academy ou acessar o link aqui na descrição. Pretty good, pretty great. Bora para a segunda forma de como tu pode utilizar o Gemini Camera Mode para aprender inglês. Agora sim, a gente não vai utilizar o Live Camera Mode. Agora a gente vai utilizar esse que tá aqui no iconezinho do mais, ok? Vamos aqui na Camera. Good. Tá, o que vai acontecer agora? Eu vou tirar uma foto aqui, ó. Tirei uma foto qualquer. Agora que essa foto está aqui, eu clico no Attach. E a imagem vai vir aqui pro chat. O que a gente vai fazer? A gente vai aprender a fazer Image Annotation, que é basicamente o quê? Pedir para ele descrever e anotar tudo ali na imagem, os nomes de todos os objetos que estão na tela. Então daqui a pouco, se tu não consegue filmar alguma coisa ao vivo, que nem eu fiz no ponto anterior, tu pode simplesmente tirar uma foto ou até utilizar uma foto que tu já tem aí no teu celular para pedir pro Gemini fazer essas annotations. Então aqui já tem um prompt que eu preparei previamente, eu vou simplesmente pedir para ele colar aqui. Ok, colando. Muito bem, aqui está. Se tu quiser tirar um screenshot para aproveitar esse prompt, agora é o momento. Temos a imagem, temos o prompt, enviamos para ele e agora é só esperar ele processar. E aqui está a nossa imagem. Bora clicar nisso aqui para ver. Olha só, that's pretty good. Key light, the primary light source used to illuminate a subject. Então temos aqui a nossa light. Ok, that's amazing. Neon sign, daqui do English Drops. Ó, decorative lighting using gas-filled tubes to form text or designs. Na verdade, isso aqui é um LED, é um LED, mas não tem problema, muito bem explicado. Olha só, tem aqui os meus controles, remote, a device for controlling another piece of equipment, like audio levels. Nice, very good. Microphone, que é obviamente onde eu estou falando aqui. An instrument for converting sound waves into electrical signals. Nice, very good. Olha só, muito claro aqui. Isso que eu pedi para ele fazer só 5 points. Então, caso tu não conheça, esse aqui é um ótimo recurso para tu aprender vocabulário de uma forma visual em inglês. O prompt está ali, é só voltar no vídeo, tirar um screenshot, que tu vai conseguir utilizar isso de graça. Totally for free. E basicamente isso aqui é o quê? É criar um flashcard gigante. Então, se tu gosta de utilizar flashcards, essa atividade de Image Annotation utilizando o Gemini é algo muito similar que vai te ajudar muito também a adquirir vocabulário de uma forma mais visual. Dica do teacher: procure sempre que possível aprender vocabulário novo de uma forma visual. Se tu tem essa paranoia de querer ficar decorando listas, esquece isso, tá? Segue aqui o que o teacher tá te dizendo. Eu sei do que eu tô falando. E me diz depois se não vai começar a ficar mais fácil de tu te lembrar dessas palavras novas aprendendo vocabulário novo dessa forma. E calma que a gente só tá começando o vídeo, ainda tem muita coisa que a gente vai ver. Mas agora para e me diz a verdade. Só essas duas dicas sobre como utilizar o Gemini para aprender inglês aqui já valem esse vídeo todo, né? Então se tu aprendeu alguma coisa ou esse vídeo tá te ajudando de alguma forma até agora, não esquece de smash like e já aproveita para te inscrever aqui no canal do English Drops, porque toda semana tem pelo menos um vídeo novo. Great! Bora pro próximo ponto e uma outra forma de tu utilizar o Gemini que eu ainda não cobri em nenhum outro vídeo antes. Para essa função aqui a gente vai dar um tempinho no celular, mas tu também pode utilizar ele se tu quiser. E agora a gente vai acessar o Gemini aqui no desktop, no computador. Já sabe como é que faz para acessar o Gemini no computador, né? Só ir lá gemini.google.com. E agora eu vou te mostrar como utilizar o Gemini como teu bibliotecário pessoal. E essa dica daqui é especificamente para quem utiliza o Google Drive. Basicamente o que a gente vai fazer? Eu vou pegar um arquivo que eu já tenho no meu Google Drive e vou pedir pro Gemini analisar ele e criar um guia de estudo para mim. Muito bem, estamos aqui no desktop, agora eu vou colar o prompt que eu já tinha aqui. Find my file called Phrasal Verbs List and create a short study guide for me. Então, basicamente, eu tô pedindo para ele criar um guia de estudo aqui com base nesse Phrasal Verbs List, que é um PDF que eu já tenho ali no meu Google Drive. Give me 3 phrasal verbs from the list to study per day with real life examples. Então, aqui, ó, o que eu vou fazer antes disso? Eu vou colocar at, e aí eu vou botar Google Drive. Porque daí ele vai entrar no Google Drive que tá associado à minha conta para pesquisar
encontrar esse arquivo. E é importante que tu coloque o nome exato do arquivo aqui, porque senão é bem possível que ele não vá conseguir encontrar. Ok, great. Então bora enviar isso daqui e ver o que acontece. Let's wait for a moment. Grab your cup of coffee and let's enjoy it. Olha aí, perfect. Então aqui, ó. Here is a short 3-day study guide based on the phrasal verbs list document from your Google Drive. Então aqui, ó, exatamente como eu pedi. 3 dias, ok. Abide by, com o example. Act up, também ali com a explicação e o example. Então no day 2 e no day 3 também vai ter ali todos os 3 phrasal verbs com as suas respectivas definições e os examples. Agora, de repente, tu tá pensando, mas por que tu tá criando esse tipo de uso aqui pro Gemini, Rodrigo? Então, deixa eu te explicar. Eu não crio as coisas aqui do nada. Então, eu tava mostrando ali nos 2 pontos anteriores que tu pode sim utilizar o Gemini para aprender vocabulário de uma forma mais visual. A grande questão é que, de repente, tu tenha já um material de estudo, que tu tenha muita coisa valiosa ali e que tu realmente possa utilizar aquilo ali para continuar estudando inglês. E a gente não precisa simplesmente descartar essas coisas. Só que eu, particularmente, não gosto muito de trabalhar com listas de palavras, porque é aquela coisa que eu sempre digo. Quando tu estiver conversando ali em uma situação de vida real, tu não vai estar ali com o celular com uma lista de palavras e vai pesquisar o que a pessoa falou porque tu não entendeu. Isso não é prático e simplesmente não vai acontecer. Então a gente pode utilizar esse tipo de prática aqui para pegar esse conteúdo mais denso de texto que tu tem e transformar ele em algo mais palatável, algo que faça mais sentido pro teu estudo. E obviamente aqui eu tô trabalhando só com um arquivo PDF, mas se tiver daqui a pouco alguma imagem que tu queira, alguma explicação, tu pode inclusive fazer esse exercício de criar as annotations ali, né, para ele colocar as descrições de termos novos em uma imagem, por exemplo, que tu tiver no teu Google Drive. Aqui eu só tô dando um exemplo base, tu pode adaptar esse prompt aqui da forma que tu quiser, adaptar pra tua necessidade, pro teu objetivo e pro teu contexto de vida. So that's pretty much it for the desktop. Agora a gente vai voltar novamente para o mobile, pro nosso celular, para fazer um exercício que eu tenho certeza que muita gente já pensou em fazer em algum momento na vida, que é utilizar o Live Camera Mode para sim destrinchar aquela partezinha de um vídeo, de um filme, de uma série que tu não conseguiu entender em inglês. Alright, pretty good, pretty great. Vamos para a prática então. Aqui estamos com o cell phone novamente e basicamente o que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou dar o play em um comercial do Old Spice, que é uma marca de desodorante bem famosa, e aí eu vou ativar o Live Camera Mode do Gemini, apontando aqui pra tela mesmo, né? Porque isso aqui é pra simular uma situação que poderia acontecer contigo em casa, né? Tá assistindo ali a TV, alguma coisa, pô, não entendeu uma partezinha da série, volta lá, bota Camera Mode e pede pra ele te explicar. O que eu quero que tu preste atenção aqui agora? É muito importante que tu saiba passar o prompt da forma correta pro Gemini pra ele conseguir te ajudar da forma específica que tu precisa. E aqui vai ter um prompt falado que eu vou colocar pro Gemini enquanto eu estiver ali no Camera Mode, que ele vai transcrever na tela enquanto eu falo. Então aproveita esse momento quando tiver escrito ali na tela esse prompt, tira o teu screenshot pra tu poder utilizar esse prompt depois. E obviamente presta bem atenção na forma como eu tô falando, pra tu conseguir ter a base de como que se fala esse prompt da forma corretinha pra ele pegar tudo direitinho que tu precisa. So here we go! Hey Gemini, so here's the thing, there is a video here, a commercial that I didn't understand some words. I am going to play this video and I was wondering if you could help me understand some of the words in it. I can certainly help with that. Just play the video and let me know which words you're having trouble with. Did you know women prefer Old Spice for their men 1 bajillion times more than lady-scented body washes? Did you know that I'm riding this horse backwards? Yeah! It sounds like the words are 1 bajillion times more. Bajillion isn't a real word, but it's used to exaggerate and mean a very large number. Did that help clear things up? It surely did. This is exactly the word that I didn't understand what it was. Então justamente era exatamente esse termo que eu não sabia em inglês e eu queria que ele me explicasse. Aquela palavra bajillion, que é basicamente, conforme o que o Gemini explicou aqui, uma palavra que é inventada para falar um unreal number, a very high number. Então obviamente essa foi uma prática com um vídeo muito curtinho aqui, mas esse é o teu tema de casa. Eu quero que tu teste isso com outros vídeos que tu tem dúvidas em inglês e não esquece de deixar aqui nos comentários como tem sido a tua experiência com esse tipo de prática. E vamos ser muito honestos aqui.
aqui. Tu prefere ficar lendo um dicionário ou aprender as coisas dessa forma em inglês? E se na hora que eu tava praticando aqui, dando o play nesse vídeo do Old Spice, o teu cérebro pausou na hora que ele falou bajillion, aí tu ficou ali tentando passar isso pro português pra tentar entender o que que era. Nesse meio tempo, o comercial já acabou, o cavalo já foi embora e muito provavelmente tu ficou sem entender e perdeu a piada. Esse é que é o preço de traduzir tudo mentalmente. Tu perde o timing de uma conversa ou até de um vídeo e trava. Se tu quer arrancar esse vício da tradução de vez da tua cabeça e aprender a pensar diretamente em inglês, tu precisa conhecer o desafio de Strava. Esse é um mini curso de 7 dias onde eu te passo tudo o que tu precisa saber sobre como aprender a pensar em inglês. Ele custa somente R$19,90, não tem letra miúda, tem uma garantia de 7 dias, ou seja, tu pode fazer o mini curso inteiro e se tu achar que ele não teve nenhum impacto na tua vida ou não te ajudou de alguma forma, é só pedir o reembolso que eu vou reembolsar o valor total, sem burocracia e sem perguntas. O meu objetivo com esse mini curso que mais de 800 pessoas já adquiriram é te mostrar como é possível sim aprender a pensar em inglês e não ter que ficar dependendo do português pra tudo. Então, se tu quiser conhecer um pouquinho mais do desafio, é só clicar aqui no link da descrição ou acessar englishdrops.academy. Bora pra próxima prática? So let's move it. O que a gente vai fazer agora é um exercício um pouquinho mais avançado, que eu chamo de o Lobo de Wall Street, que é um roleplay de pressão. Basicamente, o que a gente vai fazer aqui vai ser pegar o celular novamente, vamos pro Live Camera Mode, e eu vou pedir pro Gemini atuar como se fosse um entrevistador, pedindo pra eu criar um discurso de venda em cima de um objeto que eu tô mostrando na câmera. E o objeto em questão que eu vou mostrar aqui pra ele vai ser essa wallet aqui. Essa wallet eu comprei quando eu fui lá pro Peru, lá visitar Machu Picchu e tal, e eu tenho ela guardada aqui há bastante tempo. Eu não uso ela, mas vamos ver como é que ele vai agir em relação a essa wallet. Ó, tá vendo só? Eu acabei de te ensinar o nome de uma coisa em English sem passar pelo português. This here, it's a wallet, ok? Qual é a necessidade que tem de tu falar o nome disso aqui em português? Tu sabe exatamente o que é isso aqui, pra que funciona. Esquece o português. Alright, so let's move it. Here we are again on Gemini Camera Mode. Okay, so let's go. Okay, Gemini, look, here's the thing. We're gonna do a little roleplay practice that I call the Wolf of Wall Street. Basically, I am going to show you an object, okay? And you are going to act like those Shark Tank sales pitches, okay? I'm going to show you this object, and then I want you to ask me to sell you this object. Good? I love this idea. Wolf of Wall Street, challenge accepted. I'm ready when you are. All right, so let's go. Look, this is the object. It's a wallet, a handcraft wallet. A handcrafted wallet, you say, with those intricate designs and the clearly carved Machu Picchu? This isn't just any wallet. It's a piece of history. Tell me, what is the story behind this magnificent piece? Okay, so this wallet I bought back in 2014 when I traveled to Peru actually. And it's a very simple wallet, but as you can see, it's extremely well detailed. There's a patch here in the middle. It is made of leather. And if you really like to have your valuable objects and cash and everything really kept safe, I think this is a great investment. A decade of history and Peruvian craftsmanship in one piece. The intricate details and that patch in the middle are a testament to its story. You're right, this is more than just a simple wallet. It's an investment in style and provenance. So what makes this vintage leather creation the ultimate prize for a discerning collector? Ok, that's good for now. Isso aqui é só pra mostrar outra possibilidade. Sei lá, daqui a pouco você tá até aplicando pra alguma vaga de vendas? I don't know. Dá pra praticar isso aqui com o Camera Mode no Gemini. E deu pra ver ali que eu não sou muito bom de sales pitch, a não ser quando eu tô falando sobre os meus cursos, porque fui eu que fiz eles com todo amor e carinho e eu conheço eles muito bem. Mas eu não sou um vendedor muito bom de wallets, as you can see. Mas, por exemplo, se tu precisa treinar um Business English, por que não treinar dessa forma? De novo, esse é um treino mais de pressão. Então, se tu daqui a pouco tem um nível de inglês muito básico, pode ser que tu não vá te sentir tão confortável assim com essa prática. Mas não esqueça que tu tá falando com um robô, tu tá falando com uma inteligência artificial. Então, por mais que o teu nível de inglês seja super básico, nada te impede de exercitar isso também. Lembra sempre disso, a IA não te julga. Agora, deixa eu só te falar uma outra novidadezinha que tá conectada com essa última prática que a gente fez aqui com o Gemini. Há menos de um mês atrás, eu lancei o English Drops Academy AI Speaking Lab, que é um mini
mini curso que vai te mostrar como aprender a utilizar a inteligência artificial focado no teu speaking. Então, daqui a pouco tu não tem gente pra conversar, tu não tem ninguém pra praticar o teu inglês. Sim, tu pode utilizar a inteligência artificial de uma forma muito eficaz pra tu praticar o teu speaking. Nesse mini curso eu criei um prompt mestre, que é só tu copiar e colar e editar as partes que são mais relevantes pro teu contexto em específico, que a IA vai fazer um nivelamento do teu nível de inglês e tu vai ter a oportunidade de utilizar tanto o Gemini, ChatGPT, o Grok, a inteligência artificial que tu quiser pra conseguir treinar o teu speaking. E só uma coisa que eu quero deixar muito clara aqui. A minha intenção com o AI Speaking Lab não é te vender um robô de inteligência artificial. Eu tô basicamente te ensinando como tu utilizar qualquer inteligência artificial pra tu melhorar o teu speaking. Então, independente das atualizações, das novas inteligências artificiais que possam vir a surgir no futuro, tu sempre vai poder utilizar esse mini curso, esse prompt mestre e todas as atividades que eu te proponho ali pra treinar o teu speaking. Tá curioso? Quer saber mais? É só acessar EnglishDrops.academy ou clicar nos links que estão aqui na descrição para participar do mini curso. Agora vamos deixar o celular e a inteligência artificial aqui do lado para dar um disclaimer que eu sempre faço em todo vídeo que tá cobrindo alguma coisa sobre inteligência artificial para aprender inglês. Sem dúvida nenhuma, esse Live Camera Mode e a visão do Gemini são surreais para tu poder praticar o teu inglês. Mas tu precisa lembrar uma coisa: ele só analisa pixels. O robô, a inteligência artificial, não tem empatia, não vai rir das tuas piadas de verdade. Ele é só a tua ferramenta e o teu equipamento para prática do inglês. Então, depois de suar a camisa para tentar vender uma wallet pro robô, tu precisa ir pro jogo de verdade do inglês da vida real. E isso só acontece 100% de verdade com conexão humana. Então, se tu quiser praticar o teu inglês com pessoas reais, gente que tá interessada em aprender inglês, contar com o meu apoio 24 horas por dia e 7 dias por semana, fica aqui o convite para tu te tornar membro do canal e também participar do English Drops Reservoir. Além de tu ter um espaço com salas de bate-papo no nosso servidor do Discord, separados por níveis para tu praticar tua conversação in English, quem é membro aqui do canal tem aulas exclusivas da English Drops Academy disponíveis só para membros, descontos especiais em todos os meus cursos de inglês, acesso antecipado a todos os vídeos que eu posto aqui no canal, emojis e selos personalizados para tu utilizar aqui nos comentários e nas lives, pacotes de prompts que eu criei com exclusividade para quem é membro aqui do canal para tu poder levar o teu inglês pro próximo nível com a inteligência artificial. E provavelmente a parte mais importante de todas, acesso ao Discord do English Drops Reservoir, que é a área VIP aqui do canal. Tu fazendo parte do Reservoir, eu vou estar sempre disponível ali pra gente conversar, bater um papo, tu tirar tuas dúvidas comigo. Serve como se fosse uma espécie de mentoria pra quem é membro VIP aqui do canal. Se quiser fazer parte do English Drops Club, é só clicar no botãozinho aqui embaixo pra se tornar membro ou clicar no link no comentário fixado. Bom, hoje a gente utilizou a visão do Gemini para aprender a dominar o ambiente ao nosso redor em inglês. Mas e se a gente fechar os olhos e focar só na voz? Eu fiz uma batalha de modo de voz entre as melhores inteligências artificiais do mercado. Gemini versus ChatGPT versus Grok. Coloquei esses três em um teste de speaking puro para descobrir qual deles conversa mais parecido com o humano. Se tu quiser ver esse comparativo e essa batalha entre essas três inteligências artificiais, é só clicar aqui no vídeo que eu tenho certeza que tu vai curtir. And as always, thanks for watching, hope you enjoyed it, and happy English learning.